mais no uso dessa ferramenta. Meu nome é Naline, eu sou bibliotecária do Instituto de Biociências da URGS. Meu nome é Bárbara, eu sou bibliotecária da escola da AGU, aqui no Rio Grande do Sul, tá? Da Advocacia Geral da União. Então, vou Eu sou desativar. Pode desativar a tua câmera enquanto eu estiver falando, eu vou utilizar a câmera. Então, a gente vai... Eu estou com a apresentação aqui, por isso. Então, esse webinar, ele é oferecido, tá? Ele foi desenvolvido, então, por mim e pela Naline. A gente oferece esse curso nesse formato via URGS. Nós já oferecemos ele como um projeto de extensão, como uma ação de extensão junto à Faculdade de Direito da URGS, e agora nós estamos oferecendo, então, ele está sendo promovido pelo Instituto de Biociências da URGS. Então, aqui tem algumas informações sobre a gente, tá? E nossa equipe de apoio, que é a Dirce, a Márcia e o Wagner, tá? Que vão estar nos auxiliando aqui. Um está transmitido para o YouTube, a Márcia também está fazendo, a Márcia e o Wagner então estão fazendo respondendo ali no YouTube as questões que vocês tiverem, tá? E eu e a Naline vamos estar apresentando aqui, e a Dirce está aqui no chat, então, do MConf, e vai estar respondendo as questões que vocês tiverem. O que a gente vai falar hoje, então, como a Naline mencionou, essa primeira parte do Café com Mendeley, a gente sempre inicia de uma forma bem introdutória, tá? Então, nós partimos do princípio assim, ó, que, vocês talvez já tenham ouvido falar falar do Mendeley, ouvir esse nome, mas não sabem muito bem o que é, então a gente vai estar respondendo esse tipo de pergunta aqui, tá? Não sei o que é, para que serve, o que ele faz, tem que baixar alguma coisa, como é que eu faço para ele funcionar? Tem 50 mil versões, o que é que eu tenho que baixar para funcionar, para fazer isso, para fazer aquilo, tá? As principais funcionalidades dele, a gente vai falar de uma forma bem geral e mostrar um pouquinho, assim, para vocês já se familiarizarem com a interface do Mendeley. Também vamos mostrar como é que vocês vão fazer a inscrição, porque é necessário, então, ter uma inscrição no site, que é gratuita, para fazer o Mendeley funcionar, tá? Deixa eu ver aqui. Então, começando assim, né, o que é o Mendeley? O Mendeley, então, é um software gratuito, tá? Ele é multiplataforma, significa que ele funciona no Windows, no Mac, no Linux, ou em versões mobile, tá? Desses mesmos, do Android e da Apple. É compatível com os navegadores mais conhecidos, tá? Ele tem uma versão, então, que funciona só, que é a biblioteca online, vamos dizer, que ela fica, que é a nuvem onde ficam armazenadas, então, as informações que a gente vai alimentar a nossa biblioteca pessoal do Mendeley, eles ficam armazenados na nuvem, e essa nuvem, então, a gente acessa ela, né, tanto faz pelos navegadores mais conhecidos, então. O que é o Mendeley, tá? Então, o Mendeley, ele é um gerenciador de referências bibliográficas. Ele permite, então, que a gente vincule a função principal do Mendeley, dos gerenciadores de referência em geral, que existem vários, não apenas o Mendeley. Nesse curso a gente vai falar só do Mendeley, tá? Mas existem outros gerenciadores de referências. Eles, então, fazem a principal função do gerenciador de referências é auxiliar no momento que a gente vai fazer a citação. Por quê? Então, a gente armazena num lugar todas as nossas referências que a gente vai utilizar em um determinado trabalho, tá? Ou num determinado documento que a gente está produzindo, pode ser um artigo, pode ser um relatório. Então, a gente vai armazenar todas as referências num lugar, e na hora que a gente for fazer a lista de citações, a lista de referências bibliográficas, ou fazer uma citação num documento de texto, ele vai, então, permitir que eu acrescente, ele vai fazer esse controle para mim, tá? Então, é uma ferramenta muito útil, porque ele elimina essa parte torturante de ter que fazer esse controle de referência, principalmente para quem está escrevendo trabalhos mais longos, como teses, dissertações, ou mesmo livros. Então, ele faz sozinho esse controle do que eu já citei, ele não vai me deixar, então, eu citar alguma coisa e não colocá-la no final, a referência daquele material que eu citei, tá?
Então, ele permite a vinculação da informação bibliográfica de arquivos digitais, ou seja, a citação, né, ele puxa a informação da citação no editor de texto, gerencia, então, as citações e gera automaticamente a bibliografia em trabalhos acadêmicos científicos. Tá? A gente coloca aqui trabalhos acadêmicos científicos, mas qualquer trabalho, qualquer documento de texto que a gente vá trabalhar com esse tipo de formato, citação e referência, tá? E lista de documentos usados, né? Lista das referências que eu citei no meu texto, é possível trabalhar com o Mendeley. Tá? Então, se eu estou fazendo um relatório, e o relatório tem essa característica, que eu vou ter que citar alguns documentos, e vou ter que elaborar uma lista no final, eu posso usar o Mendeley para fazer esse tipo de documento. Então, não precisa ser um documento especificamente acadêmico. Tá? Tá bem lentinho. Então, aqui eu vou passar para a Naline. Fala, Naline, que eu vou tirar minha câmera aqui, daí eu vou passar para ti. Isso, o pessoal do YouTube está pedindo para a gente desativar a nossa câmera para ver se melhora lá. E aí, gente, então, as principais funcionalidades do Mendeley, né? Além dessa coisa mágica, né, fazer as referências, ele também é uma biblioteca pessoal, então tu pode salvar os teus arquivos todos ali, né, todos os teus arquivos do computador ou materiais que tu pesquisa para salvar para os teus trabalhos, tu pode salvar todos eles dentro do Mendeley, né, não precisa ficar carregando o pendrive de um lado para o outro ou usando o Dropbox, uma parte está na nuvem, uma parte está salva no portal da CAPES, onde é que estão os documentos. Então, tudo vai ficar reunido dentro do Mendeley. Ele também vai criar automaticamente a lista de referências, né? Isso que a gente falou, de gerar a lista de bibliografias. E ele vai criar uma rede de pesquisadores. Ele vai colaborar, difundir as descobertas científicas. Ele também ele também é considerado uma rede social acadêmica, tá? Então, orientação, descoberta, colaboração, visibilidade. O Mendeley, ele é um gerenciador de referências, mas na verdade ele é muito mais do que isso, né? Ele nos auxilia muito além da questão das referências bibliográficas. Então aqui, como é que o Mendeley pode nos ajudar? Como é que ele vai funcionar? A gente vai pegar os PDFs que a gente tem no nosso computador, ou os materiais que a gente tem salvo, que a gente pesquisa nas bases de dados, né? O portal da CAPES, EBSCO, Cielo, etc. E vai salvar eles dentro da nossa nuvenzinha do Mendeley, tá? Nossa nuvenzinha aqui. E aí depois a gente vai acessar esses materiais através de dispositivos móveis, através do nosso computador ou através também da web, tá? Porque existe uma versão da web também do Mendeley. Para que ele vai servir, então? Ele vai fazer a organização e localização dos documentos. Então, todos os nossos documentos vão ficar salvos em um único lugar, tá? De uma maneira muito mais fácil de ser encontrada, porque eles vão estar organizados com título, com autor, com datas, né? E a gente vai conseguir abrir também esses PDFs dentro do Mendeley. Vai criar uma biblioteca pessoal com esses documentos digitais. E como existe um leitor de PDF no Mendeley, isso vai facilitar muito a leitura. Então, tu consegue abrir esse documento dentro do Mendeley e fazer as anotações e marcações, de colocar post-its, etc. Também permite o compartilhamento entre grupos de pesquisadores, tá? Então, seu grupo de pesquisa, você pode compartilhar referências com ele. É muito mais fácil localizar documentos afins baseados na sua biblioteca pessoal. O que que é isso? O Mendeley também é um lugar onde a gente pode pesquisar novos documentos, tá? Formatar citações e referências nos mais variados estilos. Então, tem mais de 6 ou 8 mil estilos de referência no Mendeley, se eu não me engano. ABNT, Vancouver, APA, I3E, etc. Algumas revistas, alguns periódicos científicos já colocam formatos de citação que eles querem dentro do Mendeley. Então, se tu vai procurar estilo de citação da revista Nature, por exemplo, já existe o estilo pronto dentro do Mendeley. E gerar uma lista de referências também no final do trabalho, né, a bibliografia desse trabalho. E aí, como é que ele vai funcionar, tá? Eu estou escrevendo meu texto, estou aqui fazendo minhas anotações, e aqui fiz a minha citação,
entre aspas, uma citação curta, direta, e vou colocar agora, né, o autor dessa citação. Então, lá no Mendeley, no meu Word, vai ter essa janelinha do Mendeley. Eu vou clicar em inserir citação, e aí a citação vai ser feita automaticamente, dentro do estilo que eu escolhi. Clico no outro botãozinho para inserir bibliografia, e a referência do meu trabalho está aqui pronta, lá no final do meu trabalho. Tá? Ele vai abrir, clica em inserir citação, ele vai abrir uma caixinha do Mendeley, tá? Não se preocupe que isso aqui a gente vai aprofundar depois ao longo da semana. E ele vai criando as citações e referências, e se eu quero alterar o estilo da minha citação, tá meio ruim para aproximar aqui. Se eu quero alterar o estilo da minha citação, eu fiz uma citação em ABNT e eu quero trocar tudo para Vancouver, né? Só clica no botão e ele vai fazer essa, essa conversão automaticamente. Tudo certo até agora, gente? Bem tranquilinho, só uma introdução. O pessoal do YouTube está dizendo que está tendo alguns probleminhas para acessar. Pessoal de apoio, vocês querem? Ali tu Sim, cancelou a gravação, sim, eu parei a então gravação. não dá para parar a gravação. Pessoal do apoio, tudo certo lá no YouTube? Querem que a gente possa voltar aqui? Aline, estamos tendo bastante problema de conexão lá no YouTube com problemas de áudio, mas não está funcionando muito bem não a transmissão. Aqui no MConf está tudo. Tá. Vai colocar algumas informações aqui, nome completo, escolher uma senha. Vai fazer esse registro dentro do Mendeley. E aí depois você pode preencher algumas informações além do teu perfil. Qual é a sua afiliação acadêmica, qual é se é bibliotecário, se é estudante, se é professor, quais são as tuas áreas, quais são os teus campos de pesquisa, né? Para que serve isso? Com essas informações, o Mendeley vai criando um perfil pessoal, tá? Então, ele vai te indicando outros pesquisadores para tu se conectar através da rede Mendeley e outros documentos que podem ser do teu interesse, porque são dentro desse tema que tu já informou que tu é interessado, que tu estuda. Após a criação da conta do Mendeley, essa vai ser a tela inicial que vocês vão parar, tá? Vai ter algumas sugestões de pessoas para vocês seguirem, para vocês se conectarem. Aqui em cima tem esse menu principal do Mendeley e aqui é um perfil é um feed de atualizações, tá? E aqui a carinha do Mendeley é Web. Então a gente estava aqui na primeira aba no feed, tá? E aqui na segunda aba, Library. Isso aqui já é o Mendeley, tá? A partir daqui a gente já consegue criar a nossa biblioteca pessoal e incluir documentos, subir documentos do nosso computador ou adicionar documentos de outras bases, tá? A partir daqui o Mendeley já está funcionando. Só que para utilizar o Mendeley com o editor de texto, precisa mais umas coisinhas, tá? Vai ser só com a versão desktop, a gente vai falar disso mais adiante. Na verdade, né, só com essa versão aqui, sem baixar nada, já funciona com o Mendeley Site, mas que a gente vai falar mais profundamente depois, mas a princípio a gente precisa, só criando a biblioteca, o Mendeley Web, que a gente chama, você já tem o espaço de nuvem para armazenar os arquivos. Então, tem essas duas funções aí. Aqui é a mesma visão do Mendeley Web, tá? Aqui um Mendeley vaziozinho, recém-criado, tá? E aqui um Mendeley que já tem alguns documentos aqui dentro, tá? Vocês podem ver que já tem alguns documentos, aparece o símbolo, o PDFzinho aqui do lado, tá? Indicando que já existe o PDF, o arquivo desse documento. E aí tem essas colunas aqui no meio, com a referência resumida, tá? As informações sobre o documento. Aqui alguma organização por coleções, tá? Então dá para criar pastas para organizar os documentos
selecionar as publicações favoritas. E aqui do lado, quando tu clica em cima de um desses documentos, de um desses registros, vai abrir uma aba lateral, tá? Com a referência completa, que aí são as informações desse documento. Então, o título, o autor, o resumo, enfim, ISBN, SSN, outras informações referente aos dados desse registro. Aqui dá para gerenciar os documentos em coleções em pastas, né? Então, uma pastinha geral aqui com todos os documentos, uma estrelinha só com os favoritos, né? As My Publications, que são os artigos que eu publiquei, as minhas publicações, eu posso colocar aqui dentro do Mendeley, tá? E aí a referência disso vai ficar disponível para outros usuários do Mendeley, não o meu PDF, mas a existência desse documento, tá? Arquivos que eu li recentemente, arquivos que eu adicionei recentemente. Aqui na biblioteca pessoal, tem esses 3 símbolos principais aqui, um PDF, indicando que existe um PDF do documento, tá? Esse último, não tem nenhum exemplo sem. Mas se não tem nenhum PDF adicionado a esse registro, pode ser só registro sem PDF, tá? Ia estar escurinha essa imagem. O verde, indicando que é um arquivo que eu baixei, que eu adicionei na minha biblioteca, que eu não abri ainda, que eu não mexi ainda. E a estrelinha indicando que é um arquivo favorito. Nenhum desses é favorito. Quando ele é favoritado, ele fica com a estrela amarela assim, tá? E aqui no ladinho a visualização dos detalhes de cada documento, tá? Então, tipo de material, tá? É um artigo de periódico, é um journal article. O título, o autor, os dados da publicação, então os dados da revista, resumo, etc. Essas informações aqui são editáveis, tá? Essas informações aqui vocês conseguem editar. E aí, se vocês quiserem editar, é só clicar nesse botãozinho aqui, editar, faz as alterações que você que precisa, né? E dá um OK e já fica salvo. Se eu quiser adicionar documentos, eu vou vir aqui em adicionar, tá? Amanhã a gente vai mostrar passo a passo várias formas de alimentar a biblioteca pessoal de vocês, tá? Então não se preocupem. Aqui eu vou para adicionar alguns documentos para minha biblioteca, através de PDFs ou através de sites de base de dados. Eu posso importar um documento, importar só os metadados, tá? Quando eu tenho um arquivo de PDF no meu computador, eu puxo o PDF e às vezes vem os metadados, vai depender da onde eu tirei esse documento. E quando eu puxo de alguma base de dados, vem os metadados, tá? Vem todas as informações para referência, mas nem sempre vai vir o PDF, tá? Posso criar uma entrada manual também, se é algum documento que eu vou citar no meu trabalho, mas que eu não tenho ele na versão eletrônica. Só que se eu vou citar ele, vou fazer a minha lista de referências utilizando o Mendeley, tudo que eu vou citar no meu trabalho, tudo que eu vou referenciar, tem que estar no Mendeley. Então, se eu tenho um documento que eu só tenho em papel, e todos os outros documentos são eletrônicos, eu crio aqui uma entrada manual para ter esse registro dentro do meu Mendeley para poder utilizar ele depois no meu trabalho, tá? E aí agora tem as opções de download do Mendeley. Bárbara, tu queres voltar? Ok, eu continuo então. Versão somente online, tá? É o Mendeley Web, tá? Que a gente estava mostrando agora. Vocês podem acessar ele de qualquer computador, tá? Não precisa proxy, não precisa nada. Só entra no site do Mendeley, faz o login ali e aí vocês têm acesso à biblioteca pessoal de vocês. Ou também tem algumas versões para instalar no computador pessoal de vocês, que é o Mendeley Desktop, tá? Que é o que a gente mais utiliza aqui. O Mendeley Reference Manager, tá? Que é a nova versão do Mendeley, que a gente vai mostrar mais adiante. E o Mendeley Site, que está junto faz parte desse pacote do Reference Manager, tá? Para vocês fazerem as citações e referências nos trabalhos de vocês. E aí também tem alguns aplicativos e plugins que são interessantes, que é o Mendeley Web Importer, que é um plugin que vocês vão instalar no navegador de vocês, para enquanto vocês estiverem pesquisando em alguma base de dados, encontrou algum material de interesse,
só vai clicar no botãozinho do Mendeley do navegador e ele já vai puxar isso para a biblioteca pessoal de vocês, tá? E o Mendeley Citation Plugin, que é o plugin de citações que vocês vão instalar lá no Word ou no LibreOffice de vocês. A versão desktop do Mendeley, tá? É lá no site do Mendeley mesmo, ok? E aí tem a versão aqui do Mendeley Desktop para Mac, para Windows ou para Linux, tá? Ali no site do Mendeley, desce até o final da tela, tem download lá embaixo, vocês conseguem baixar essa versão desktop. Bem tranquilinho, baixa um arquivo, executa. E aí tem também a versão do Reference Manager, que é uma nova versão do Mendeley Desktop, tá? É o Mendeley Desktop parou no versão 1.9. O Mendeley Reference Manager, na verdade, seria o Mendeley Desktop 2.0, mas eles mudaram o nome para Mendeley Reference Manager, e ele realmente é um outro software que tu instala no teu computador. Tu pode utilizar os Eu dois. falo essa parte aqui, então. Oi? Acho que eu falo Quer essa falar? parte aqui. Tu quer falar? Pode falar. Tá, vai. Então, essa parte aqui do Reference Manager, como a Annalyn já falou, né, ele é a nova versão do Mendeley. Eu vou aproveitar para responder algumas perguntas que surgiram aí, tá? Em relação ao uso do Mendeley, que ele ele só funciona com Word ou o LibreOffice para fazer edição de texto, ele não funciona com o Google Docs, tá? A gente normalmente fala isso mais aprofundadamente quando a gente chega lá na parte do editor de texto, que é no módulo 4 que a gente tem. Tá? Então aqui o Mendeley, eu acredito que a gente está com bastante problema na transmissão, tá? Então é provável que amanhã a gente faça a transmissão para o YouTube de uma outra forma, que não via MConf, mas aí todo mundo que está na sala do MConf vai ser informado com antecedência, porque realmente o problema está na transmissão do MConf para o YouTube. O pessoal de lá, eu tô com o YouTube ligado aqui também, e realmente não dá para entender nada que a gente está falando, apesar das imagens estarem bem visíveis, tá? Então, aqui, essa parte do Reference Manager, ele é a nova, como a Annalyn falou, né? Então, ele é a nova versão do Mendeley. Ele já tem uma versão estável disponível para download, mas ele ainda está em fase de ajustes, porque o que aconteceu é que, então, eles queriam fazer essa substituição da versão desktop e ele se transformaria apenas nesse Reference Manager, e não foi possível porque eles não conseguiram implantar todas as funcionalidades que a versão desktop tem. Então, é por isso que a gente sempre recomenda que as pessoas, que principalmente quem já tem biblioteca, que não faça migração nenhuma até já ter uma versão realmente estável, tá? Ou final do Reference Manager. Mas, para quem está começando agora e quer fazer um teste, ele é super leve, ele tem uma versão, ele é mais clean, tá? E para essa parte de gerenciamento da biblioteca é bem útil. Ele vai ter algumas limitações, porque ele não, diferente da versão Mendeley Desktop, ele não tem no próprio software essa habilidade justamente de gerenciar referências, tá? Referências e citações. Então, ele precisa de um outro aplicativo para fazer essa parte, tá? Que é o Mendeley Site. Então, aqui, nossa, como o meu é super lento, né? O Mendeley Site, então, ele é um aplicativo que ele fica vinculado ao Word, tá? Ele não fica vinculado a... Então, eles separaram essas funcionalidades, né? Que no Mendeley Desktop, a gente tem as duas funcionalidades em um só programa. Ele faz o controle da biblioteca de PDFs e ele também trabalha junto com o editor de texto para fazer aquela parte das citações e referências, tá? Já o Mendeley Reference Manager, não. Ele faz só o gerenciamento da biblioteca de PDFs de vocês e o Mendeley Site faz só a parte de citações. E, assim, a vantagem do Mendeley Site, para quem tem, então, ele é independente, ele é um aplicativo independente. Então, a princípio, eu não preciso nem ter instalado no meu computador nem o Reference Manager, nem o Mendeley Desktop. Basta que na minha biblioteca online, no Mendeley Web lá, estejam salvos todos os meus arquivos. Tá? Se os meus arquivos estão salvos lá na biblioteca web,
e eu tenho, então, uma versão do Word, porque ele só funciona com o Word 2016 e acima, tá? E na versão do Microsoft Online e no Office 365 Online. Porém, ele não funciona muito bem nessa versão online ainda, tá? Então, porque assim como o Reference Manager, ele é uma ferramenta ainda em desenvolvimento. E a versão mobile, ele tem uma versão do Word Mobile, tá? Somente a versão Word Mobile para iPad. Então, se alguém tem o Word no Android, ele também não funciona, tá? Tendo essa funcionalidade, vamos dizer assim, eu, por exemplo, eu tenho o Word 2016, tá? Eu consigo instalar no meu Word, porque é isso que ele faz, ele instala no editor de texto Word, tá? Essa ferramenta que é o Mendeley Site. Então, ele vai puxar lá da minha biblioteca online as informações para fazer as citações, então, do meu documento, tá? Aqui a gente até coloca, então, não precisa ter, né, o Mendeley nem instalado, nem aberto, tá? E ele mantém o documento no Word visível enquanto a gente cita. Isso é uma funcionalidade bem legal, que é diferente da versão desktop, tá? E aqui. Então, essas outras ferramentas, aplicativos que a gente recomenda, então, mas que vocês podem optar por instalar mais para frente, assim, depois que já estiverem usando, é o Web Importer, tá? Que é um aplicativo que ele vai ficar no navegador de vocês. Então, ele tem a versão disponível para esses navegadores aqui, e aí vocês instalam, e enquanto vocês estiverem navegando, vocês podem, se estão lendo, por exemplo, um PDF no navegador, vocês podem mandar esse PDF para dentro da biblioteca de vocês, do Mentor. Já vai alimentando a biblioteca enquanto está navegando na internet. A versão mobile, para quem utiliza, ela é bastante útil para fazer a leitura e anotação, tá? Nos documentos, porque o Mendeley, ele tem, então, um leitor de PDF nativo e ele permite que a gente leia os documentos que tem o PDF junto com ele dentro dos aplicativos. Então, se tem um tablet ou, às vezes, um celular e gosta de ficar acompanhando, vai viajar ou quer ficar lendo e fazendo anotações nos documentos que vocês estão trabalhando, dá para baixar, então, uma versão mobile do aplicativo do Mentor. A versão mobile, ela, né, como a gente explicou mais ali no início, ela só funciona para essa parte de gerenciamento da biblioteca e leitura dos documentos. Ela não vai fazer a parte de referências, de controle das referências e citações. Então, essa aqui é a interface do Mendeley Desktop, tá? E o Mendeley Desktop, ele é o produto do Mendeley que está 100%, vamos dizer, tá? Ele não é mais atualizado. As atualizações que eles fazem atualmente é somente para resolver problemas críticos, vamos dizer, tá? Porque a intenção da Elsevier, que é a empresa que produz o Mendeley, é fazer, então, substituir por esse novo produto que é o Mendeley Reference Manager. Então, o Mendeley Desktop, essa aqui é a interface dele, tá? Essa aqui é uma biblioteca cheia de coisas, tá? Então, tem bastante, a gente quer só mostrar para vocês mais ou menos qual é a carinha, então, que o Mendeley fica quando a gente faz o download, tá? Então, ele tem aqui uma área onde ficam as pastas, que a gente mesmo que determina como quer organizar os documentos, tá? Em pastas, ele tem algumas pastas padrão, mas ele permite, então, que tu crie pastas para organizar os teus arquivos. Ele tem alguns filtros, filtros assim, como é que eu posso pesquisar esses documentos, tá? Por autor, pelo título, tem vários filtros diferentes aqui. Essa área central, é a área onde aparece, então, a referência resumida de cada um dos documentos que eu adicionei na minha biblioteca, documentos ou referências. Então, aqui, a Analine tinha falado antes, né, naquela versão web, por exemplo, só estavam aparecendo os documentos que possuíam PDF. Então, essa referência aqui, ó, vocês podem ver que a interface é bem parecida com a interface do Mendeley Web, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, só uma referência e eu não tenho o PDF, eu tenho apenas a referência do documento, tá?
Só para mostrar um pouquinho diferente. E aqui, então, eu tenho a parte, eu estou aqui com este primeiro documento aqui que se chama URGS, né? Com o autor URGS, então esse primeiro documento aqui, ele está selecionado e aqui ele vai me mostrar, então, os detalhes sobre esse documento, que são todos os detalhes, ele vai dizer o título, o tipo de documento que ele é, quem é o autor, tá? Onde é que foi publicado, todas essas informações aqui, que são as informações fundamentais, tá? Para fazer a geração, então, automática das citações e referências. Muito importante essa parte dos metadados, aqui que a gente vai falar bastante nos próximos dias. Aqui, então, tem mais, mostrando um pouquinho mais aqui, né, da parte de gerenciamento dos documentos, das coleções e pastas, algumas elas são padrão, outras a gente pode criar, e dos filtros que eu tinha falado antes. A biblioteca pessoal, essa parte central aqui da biblioteca pessoal. E os detalhes de cada documento. Aqui em cima, então, a gente tem o menu principal do Mendeley, tá? Que ele vai ter, então a gente tem as opções aqui das coisas que a gente pode fazer, né? Então, os ícones, eles são similares aos ícones que tem na versão do Mendeley Web. Também, assim, ó, quando a gente for trabalhar nos próximos dias, esse primeiro dia é realmente só para vocês se familiarizarem com as versões, né, do Mendeley. O que a gente vai falar principalmente é o Mendeley Desktop e o Mendeley Web, e o Reference Manager um pouco, porque e daí a gente vai falar detalhadamente cada um desses ícones aqui que vocês precisam para navegar, mas é importante saber onde é que eles estão localizados. Essa aqui é a parte, então, dos menus, né? E essa é um detalhamento aqui de cada um desses menus secundários, aqui que são o menu de ícones, mas essas opções elas aparecem todas também no menu principal ali. O Reference Manager, tá, que é a versão nova, então ele é bem mais clean, vamos dizer, que é a versão do Mendeley Desktop, tá? Ele é mais parecido com a atual interface do Mendeley Web. Então aqui a gente tem a versão desktop, a versão Mendeley Reference Manager, desculpe. E aqui, como vocês podem ver, não sei se vocês lembram ainda, mas que a gente mostrou antes ali, ele já apresenta, ele não tem um menu superior aqui, ele apresenta o menu lateral aqui na esquerda, tá? Com as opções de adicionar novos registros, mostrar todas as referências, ele tem menos opções de personalização, tá? Tem menos funcionalidades que o Mendeley Desktop, tá? Mas ele tem algumas funcionalidades diferentes. Então, aqui, por exemplo, para adicionar registros na biblioteca pessoal, basta clicar ali no adicionar novo, então ele vai abrir uma listinha aqui com as opções que a gente, de formato para importar, então, referências para dentro da biblioteca, tá? Ele não funciona, o Mendeley Desktop, ele funciona em vários sistemas, né? E o Mendeley Reference Manager, ele já tem mais limitações, tá? Então, sistemas mais novos, por exemplo, surpreendentemente, na versão mais nova, o Catalina, do Mac, ele não funciona ainda não não tem uma versão estável do Mendeley Reference Manager para quem trabalha com Mac nas versões mais atualizadas, nas últimas versões, tá? Então, aqui, ele não tem também a funcionalidade, ele tem todas as funcionalidades de gerenciamento, tá, da biblioteca, assim, dos arquivos, e também tem uma ferramenta nova que se chama Notebook, que a gente vai falar mais detalhadamente sobre ela, acho que é no dia 3, se não me engano, que é organizando a sua biblioteca pessoal. Nossa, como tá lento. Então, aqui, como fica a interface, né, dele com documentos.
tá? Que aquela outra que eu mostrei ali era uma biblioteca vazia. Então, quando a gente tem alguns documentos dentro da biblioteca no Reference Manager, mesma coisa, ele apresenta os documentos aqui na parte central, e quando eu clico num dos documentos, ele vai me mostrar, então, os detalhes específicos sobre aquele documento ali. Se eu tiver o PDF, ele vai liberar aqui, diferente, então, da versão do Mendeley Desktop e da própria versão do Mendeley Web, que eles mostram aquele íconezinho bonitinho do PDF, aqui ele não me mostra o ícone, tá? Mas ele me mostra aqui, então, essa opção ler o documento, que daí eu já sei que esse documento aí, então, eu tenho. Todas essas funcionalidades, essa parte de interface, ainda está sendo trabalhada no Reference Manager. Então, pessoas que têm interesse ou, de repente, já usam o Mendeley Desktop há algum tempo e querem testar o Reference Manager, vocês podem não só testar, mas também enviar relatos de experiência de vocês com essa nova versão, até para dizer, assim, porque tem muitas funcionalidades que eles estão tirando, ou que eles não estão trabalhando, tá, para colocar dentro do Reference Manager, por pensar que não há interesse das pessoas que utilizam, assim, e podem ser funcionalidades que vão ser retiradas numa nova versão e que são bem úteis hoje em dia. Então, para mim, essa é uma das coisas, o fato dele não mostrar que se eu tenho o PDF, eu tenho que entrar documento por documento para saber se eu tenho o PDF ou não. Essa parte aqui é muito importante, gente. Sempre que vocês estiverem trabalhando com o Mendeley, com o desktop, antes de encerrar os trabalhos de vocês, sincronizem, tá? Tem esse botãozinho ali de sincronizar. Lá no Mendeley Desktop, aqui em cima, ó, parece um símbolozinho de reciclagem. Sincronizar. Salvou documentos, fez as alterações, né? Fez anotações, botou os post-its. Sincronizem, tá? Por que isso? Porque daí tudo que está na versão web e na versão desktop, eles vão ficar iguais, tá? Vai sincronizar tudo que existe na biblioteca pessoal de vocês para o que está na nuvem e para o que está no computador pessoal de vocês, tá? Então, só a sincronização salva. Lembrem de fazer essa sincronização, senão vocês vão abrir uma hora uma das versões e vão, onde é que estava aquele documento que eu estava trabalhando, tá? Lembrem sempre de sincronizar. Quanto mais documentos vocês tiverem na biblioteca pessoal de vocês, obviamente mais lenta vai ficar essa sincronização, tá? Mas é importante que vocês façam sempre essa atualização para as versões, ok? O Mendeley, ele tem um leitor de PDF, tá? Dentro dele. Então, isso é uma das coisas maravilhosas que eu acho sendo do Mendeley. Tu tem todos os teus documentos salvos num só lugar, tá? Quando tu tem, por exemplo, no teu computador vários documentos salvos, ou no pendrive, ou no Dropbox da vida, enfim, quando tu quer abrir esse documento, tem que baixar ele ou abrir um por um para ver qual é o documento certo, né? Quando a gente salva os arquivos no computador, a gente vai salvando com os nomes esquisitos, né? O nome que baixou da internet é o nome que a gente deixa. E aí, com o Menda, eles ficam mais organizados, mais fáceis de encontrar, vocês viram aqueles metadados lá e tal. E aí, quando tu clica em cima do documento que tem o PDF, ele vai abrir aqui, ó, numa nova aba, tá? Aqui tá a minha biblioteca, onde eu estava antes. E aqui tá o documento que eu estou trabalhando agora, que eu abri para fazer minhas leituras, tá? Então, eu consigo acessar o meu documento, eu consigo acessar ainda os metadados dele, tá? Então, as informações sobre o documento. E aqui nessa página, eu consigo navegar no meu PDF e fazer anotações dentro dele, né? Salvar post-its, fazer notas. Tá? Então, essa é uma visualização da interface da versão desktop com a visualização de PDF. Aqui uma versão desktop com o Mac, tá? Fica a mesma coisa. Muda um pouquinho, né, as cores, o layout, mas as funcionalidades são as mesmas, tá? Aqui a gente tem uma visualização de PDF na versão web, tá? Então é um pouquinho diferente, né? Fica mais clean, né? Mas as mesmas funcionalidades, né? De fazer anotações, de fazer marcações, de colocar post-its, de visualizar as páginas do documento, tá? Vocês conseguem navegar por ele, ó.
Aqui consegue fazer algumas marcações como se estivesse com marca-texto em cima do texto, né? Pode mudar essas cores, pode fazer anotações aqui, colar os post-itzinhos dentro do texto. E aqui na versão do... Fale. Tem uma pergunta aqui da Francine, se dá para ter várias bibliotecas separadas por assunto. Não, não dá. Cada biblioteca ela é vinculada ao teu usuário, então tu pode ter várias bibliotecas, mas tu vai ter... E quando a gente diz biblioteca, é toda a tua coleção de PDFs, entendeu? Tu pode ter dentro, criar pastas e organizar os teus documentos dentro da tua biblioteca como tu quiser. Mas tu não vai... A biblioteca ela é vinculada ao nome do usuário, ao teu e-mail, vamos dizer, que tu usou para te cadastrar no Mendeley. Não sei se eu respondi a pergunta. Para gerenciar a biblioteca de outra pessoa, teria que fazer várias contas diferentes, com e-mails diferentes, né? Isso. Mais para o final a gente vai falar o negócio do espaço de nuvem, porque é evidente que o espaço é limitado, tá? Então, assim, quantos documentos tu tem dentro da tua biblioteca vai depender do espaço que tu tem, que normalmente é 2 GB só. Tá, desculpa aí, Nali, vai lá. Não, tranquilo. Acho que até como... A gente não se enxerga, daí não dá para fazer. Gerenciar referências para outras pessoas, isso parece bibliotecário procurando, né? Procurando freela, né? Isso, né? Tudo é possível, gente. Dá para fazer. Cria contas diferentes, com e-mails diferentes, né? Ou pega a conta de outra pessoa, gerencia os documentos dela. Ela compartilha contigo os documentos que ela quer que tu arrume, né? Dá. Mas tem que ver como que vai ser feito. Essa não foi a pergunta dela, tá, Nali? E aqui é um exemplo da visualização de PDF dentro do Reference Manager, tá? Então tem um pouquinho menos funcionalidades na edição dos metadados, mas também aqui dá para fazer anotações, colar os post-itzinhos, tá? A barra de ferramentas do leitor de PDF fica ali em cima. Então mudam as versões, né? Mas a interface continua bem semelhante. Então eu acho que fica muito tranquilo utilizar o Mendeley assim. Bárbara, você quer falar do espaço? Posso falar. Sim, a gente colocou isso aqui, na verdade, pela questão de não fazia muita diferença, tá? Se tu tem a versão desktop, por exemplo, do Mendeley, vocês vão ter uma cópia de tudo que vocês têm, tá? Vai ter todos os documentos que vocês tiverem ficam armazenados uma cópia, tá? Ou o original, vamos dizer, no computador de vocês. Mas o Mendeley, ele faz, e foi uma coisa ali que a Narlin falou, até que é muito importante, né? Que é fazer a sincronização. Então, essa sincronização, o que é a sincronização? Ela pega tudo que tem no computador de vocês e sincroniza com a nuvem do Mendeley, tá? Então, se eu tenho... Só que a gente tem... A Elsevier é uma empresa privada, né? O Mendeley, apesar de ele ser um software gratuito, ele tem uma limitação justamente do espaço de nuvem que eles nos proporcionam, tá? Então, quanto espaço eu tenho para armazenar os meus documentos na minha biblioteca pessoal? 2 GB, tá? Esse é o espaço que a gente tem na nuvem. Para ter uma biblioteca de PDF, isso é muito espaço, tá? É bastante espaço. Se vocês têm só referências, então, para quem faz revisão sistemática, para o pessoal da área da saúde que usa o Mendeley para fazer essa organização, de fato, das referências apenas, e não dos documentos na íntegra, é muito espaço, tá? Vocês provavelmente nunca vão precisar de mais do que isso, mas tem gente que precisa e tem muito documento e quer gerenciar com o Mendeley, então eles dão essa possibilidade de assinatura, que vocês podem, então, fazer assinatura e aumentar este espaço de nuvem, tá? Quem estiver trabalhando com Reference Manager, qual é a vantagem? Então, mas eu posso também dizer assim, não, eu vou deixar tudo na minha biblioteca, vou usar só um computador com o Mendeley, tá? O meu computador de casa, eu não vou ficar acessando ele de lugar nenhum, porque é isso que acontece. Se eu ultrapasso esse limite de 2 GB, ele não sincroniza mais a biblioteca. Se ele não sincroniza, então eu não consigo mais acessar
de qualquer lugar a minha biblioteca, aquela versão web lá da minha biblioteca, tá? Essa é a diferença. Eu não estou com a apresentação aqui na minha, então. Peraí, peguei. E eu acho que é isso. Era só isso. Não tinha que. Tinha Peraí, só dos eu planos pulei. de Ai, que eu assinatura. pulei. Não é que o meu ficou tudo branco, entendeu? E eu achei que eu não tinha passado ainda. Isso, volta nessa tela Tá, aí que o voltei. pessoal tá perguntando como é que acessa. Volta uma. Como é que acessa? Entendi. Tá. Então, como é que vocês chegam aqui nessa tela, tá? Vocês vão lá no Mendeley Web, na web, naquela parte de vocês ali. Então, aqui eu tenho, no canto direito da tela, vai aparecer, então, a fotinho de vocês ou as iniciais de vocês, se vocês ainda não fizeram, não preencheram o perfil, as informações de perfil e coisa assim. Então, aqui vocês vão clicar nessa flechinha que tem aqui e vão clicar em Settings and Privacy, tá? E aí vocês vão ser redirecionados para essa página aqui, tá? Então, aqui, ó, no cantinho, vocês vão clicar, vai aparecer aquele Settings and Privacy, vocês vão clicar em Subscription e ele vai dizer quanto vocês têm de espaço e quanto de espaço utilizado vocês têm, tá? Isso aqui é para saber quanto espaço vocês têm ainda. Muita gente que está com problema, às vezes, de configurar, de sincronizar a biblioteca, a minha biblioteca não sincroniza. Vai olhar se não é este o problema, tá? Que você já não tem mais espaço, alguma coisa assim. Era essa a pergunta, Nanin? Era essa a pergunta. É importante vocês perceberem, gente, o gerenciador de referências é para gerenciar referências, né? Parece óbvio a gente falar isso. Só que ele também é muito bom para organizar a biblioteca pessoal, para salvar documentos, para compartilhar arquivos. Então, às vezes, a gente acaba colocando muitas coisas ali dentro. Então, cuidem, tenham algum critério na hora de subir os documentos de vocês para o gerenciador, tá? Se você colocar um PDF de um livro, por exemplo, vai ocupar muito mais espaço do que um PDF de um artigo, que são ali 15 páginas, 20 páginas, né? E isso vai ocupando espaço. Então, façam uma gestão racional desse espaço que vocês têm aqui dentro. Mais para frente a gente vai mostrar como é que vocês fazem para organizar, verem quais são os arquivos maiores, tá, que tem na biblioteca, até para rever, assim, será que eu preciso guardar isso aqui e ficar... Porque aconteceu comigo, que eu perdi espaço e aí depois eu ganhei espaço de novo, tá? E eu tinha ultrapassado esses 2 GB, daí eu tinha, tá, e agora o que eu vou fazer? O que eu deleto daqui? Então, dá para fazer essas limpezas, assim, e a gente vai falar isso mais amanhã, principalmente, tá? Que é que é o começar a construir a sua biblioteca mesmo. A gente vai falar, né, de como usar o bom senso nessa hora. E não dá para colocar tudo dentro da biblioteca do Mendeley também. Então aqui, tá? Tem os planos de assinatura. Vamos dizer que vocês já têm, já vão começar, não tem como se livrar, precisam de 3 GB, 50 GB, sei lá quanto, tá? 50 não é muito, né? Mas precisam de mais, então eles oferecem esses planos de assinatura, tá? Que é esses 3 planos de assinatura aqui, tá? Que isso está disponível, essas informações, então, na página do Mendeley. São todos em dólar, tá? Só para avisar. Esses preços não estão em reais. Então, é 5 GB, tá? Já é esse valor aqui por mês. 10 GB, e daí o plano ilimitado, eles não têm um padrão, assim, de tamanho. Então, eles sempre têm que fazer uma consulta, assim, para descobrir. E eles também têm planos institucionais. Então, tem algumas instituições, aqui no Brasil até, já que eles fazem, a instituição faz assinatura, e isso acaba dando para os membros da instituição um espaço maior de nuvem. Tá? Que dura enquanto durar o vínculo com a instituição e a assinatura daquela instituição. Tá? Então, algumas instituições aqui no Brasil já fizeram essas assinaturas do Mendeley, e aí pode ser, é interessante para quem é de outras instituições, a URGS aqui não tem, tá? Mas vamos dizer, se vocês são de uma instituição, que vocês sabem que a instituição de vocês fez essa assinatura, então é interessante que vocês façam o cadastro, para quem ainda não tem, utilizando, então, o e-mail institucional. Porque é assim que o Mendeley reconhece quem é da instituição e quem não é. Tá?
Então, acredito que é isso, né, Nalim? De hoje é bem rapidinho, gente. Fiquei meio abalada, eu fiquei bem abalada com essa função aí do YouTube, tá dando tudo errado. Então, não sei, assim, se tem mais alguma pergunta? Eu vi aqui que tem 7, vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente pode Tem uma tentar pergunta, responder aqui. tem uma Da pergunta Regina. da Regina. Eu não sei. Então, esse assim, ó, pode ser, tá? Eu nunca vi, mas eu já vi isso aí. Tu usa Mac, por acaso? Porque isso aí tá com uma cara de ícone de Mac. E pode ser, ou o arquivo, ele não é reconhecido pelo Mendeley, tá? É alguma coisa que ele não reconheceu. Ou, às vezes, aparece, é porque assim, ó, tá? Então, vamos dizer que tu tá utilizando o teu computador principal, está utilizando o Mendeley Desktop, teu computador principal é o teu computador de casa. Aí tu vai no teu trabalho e tu acessa a tua biblioteca na versão desktop do trabalho. E aí, o que ele vai fazer? Ele não vai baixar toda a tua biblioteca para aquele computador. Ele vai fazer uma coisa mais econômica. Ele vai pegar e vai baixar só os que tu clicar. E aí todos eles vão ficar aparecendo como se fosse um drivezinho, assim. E aí, quando tu clica em cima deles, aí sim ele baixa aquele arquivo para a tua biblioteca, para esse outro lugar onde tu estiver acessando, tá? Mas normalmente ele faz isso de uma versão desktop para outra versão desktop. Ele não vai fazer isso na nuvem. E também depende de tu ter colocado, tu ter conseguido fazer a sincronização da tua biblioteca pessoal do teu computador principal para a nuvem, tá? Eu acho que esse que é o problema. Se tu não está conseguindo acessar em nenhum outro computador fora o teu computador pessoal, provavelmente tu já ultrapassou o teu espaço, tá? E ele não está mais sincronizando, então ele só consegue baixar em um outro lugar a referência. Ele não baixa mais os arquivos. Não sei, mas pode ser isso. Se tu quiser mandar para a gente para o nosso e-mail, aqui esse e-mail de contato, que é o cafécommendley@gmail.com, um print dessa mensagenzinha aí, a gente pode tentar, e aí nos outros dias, de repente, dar uma resposta, tá? Aí eu não sei se tem alguma pergunta no YouTube aí, gente. Pessoal do YouTube, alguma questão para trazer aqui? Os que restaram. Eu vou pausar, interromper a nossa gravação, então. Então tá, eu acho que é isso. A gente vai interromper a gravação, a gente vai continuar transmitindo por uns minutos até para ver o que é. Se tem mais alguma pergunta, quem estiver aqui também, se quiser. Como o Mendeley busca as referências sem adicionar o PDF do artigo? Ele normalmente busca só a referência. Ele não adiciona PDF. Quem adiciona PDF somos nós, tá? E ele te dá a opção, às vezes, se ele consegue achar o PDF, ou ele identifica o PDF, ele te diz, ó, tem um PDF aqui, tu quer ele também? Tá? E quem faz isso é a versão, é aquele plugin que tu coloca no navegador. Mas por padrão, o Mendeley não faz, não adiciona PDF nenhum. Ele só busca as referências, na verdade, sem adicionar o PDF. Criação de grupos a gente vai falar mais adiante. Isso, Mas a gente vai falar de grupos no último dia. Tu cria os grupos no desktop, tu busca os grupos na web, tá? Já dei um spoiler aqui, Adriana.